Os juizados especiais, civil e criminal e também a magistratura sergipana são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça de Sergipe, Gustavo Plesch. Magistrado há 16 anos, é presidente da Associação dos Magistrados de Sergipe, a AMASE. Na MB, ocupa o cargo de assessor da presidência. Doutor Gustavo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Renata, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouco sobre temas de relevo, temas importantes para a sociedade e também falar um pouquinho sobre a magistratura sergipana. Como é que o cidadão pode ter acesso aos juizados cíveis? Os juizados cíveis foram criados pela Lei 9.099/95 e veio exatamente com esse propósito de facilitar o acesso à justiça. O que é que ocorria antes? Para se cobrar uma simples demanda, por mais ínfimo que fosse o valor, alguém que vendeu um produto, um cosmético a outra pessoa, no valor de R$50, teria que abrir um processo, teria que efetuar o pagamento de custas, teria que ter um advogado subscrevendo essa ação para que ela pudesse tramitar e para que ela pudesse ter o seu direito garantido. Com a criação do juizado, se evitou toda essa burocracia, exatamente por se tratar de demandas mais simples, então é possível que a pessoa possa ela própria se dirigir ao fórum onde funciona o juizado, fazer uma reclamação. Essa reclamação, o próprio servidor do fórum reduzirá a termo para que se torne ali no futuro um processo e ela estaria dispensada inclusive da presença do advogado, desde que essa demanda não ultrapassasse o valor de 20 salários mínimos. Então o entrave que havia de que muitas vezes se tinha um custo maior do que o próprio direito que se reclamava, deixou de existir com a criação do juizado e facilitou principalmente as pessoas mais humildes para que elas possam diretamente tentar reaver o seu direito que eventualmente não foi respeitado. O cidadão precisa levar algum documento? Onde ele deve ir? Em regra, ele se dirige à secretaria do fórum, do respectivo juizado, munido de documentos pessoais mesmo, identidade, para que ele possa se identificar. O comprovante de residência também é importante, porque muitas vezes a competência do juizado é dividida por região, então os documentos pessoais são os documentos básicos para o ajuizamento de uma demanda. Se a causa for, porém, superior a 20 salários mínimos, aí é preciso que uma petição seja assinada por um advogado. Até qual valor um direito pode ser reclamado nos juizados cíveis? Nós temos o juizado civil que funciona na esfera federal e na esfera estadual. Na esfera federal, até 60 salários mínimos. Na esfera estadual, até 40 salários mínimos podem ser cobrados via juizado. Porém, ultrapassou os 20 salários mínimos, há necessidade de que a petição seja subscrita por um causídico. Em que consiste o maior volume de demandas nos juizados cíveis? Em regra, os juizados admitem quase todos os tipos de demanda, desde que não haja complexidade. Atualmente, é possível até se acionar o próprio poder público com a criação dos juizados das fazendas públicas. Agora, em regra, eu diria que a grande maioria da demanda, ela é impetrada contra as operadoras de telefone, contra as empresas prestadoras de serviço, telefonia, serviço de fornecimento de água, de energia, ou seja, as relações ligadas ao direito do consumidor. Tem sido, digamos assim, a maior parte das demandas que tem causado a busca pelos juizados. E quais são as complexidades de demandas que não tem como fazer? Então, se for uma demanda que dependa, por exemplo, de uma perícia, de uma prova mais complexa, ela é incompatível com o sistema do juizado porque ele tem princípios próprios. Um dos princípios é o princípio da simplicidade. Então, a prova mais complexa, essa demanda tem que ir para o procedimento comum, onde a possibilidade de produzir essas provas é maior. O juizado foi feito para funcionar de uma forma muito célere, então ele não admite complexidade, são as causas mais simples. Qual é a duração média de tramitação dos processos nos juizados cíveis? Vai variar de acordo com, digamos assim, aquela unidade jurisdicional, o número de processos, de estado para estado, a estrutura que o magistrado tem ao seu redor para prestar esse serviço. Mas o que é certo é que os processos são bem mais rápidos do que se seguissem o rito ordinário. Mais ou menos quanto tempo? Bom, vamos dizer assim, tirando por base o estado no qual eu sou magistrado, eu diria que entre 4 e 6 meses, em regra, o processo já chegou ao seu fim com o julgamento. Como
como são executadas as sentenças proferidas nos juizados cíveis? Então, a partir do momento que o beneficiário, aquele que se vale do juizado civil, o autor da ação, tem êxito na sua demanda, aquilo se torna um título exequível, claro, isso quando a demanda, já transitou em julgado, né, porque muitas vezes pode haver um recurso para a turma recursal. Então ele no próprio juizado, no mesmo juizado onde ele deu entrada na ação principal, ele vai poder requerer o cumprimento daquela decisão. E, claro, também aí limitado àquele valor de alçada que nós já falamos, até 40 salários mínimos. A partir daí se prossegue um processo de execução, onde pode haver uma penhora de bens, né, onde os bens podem ir a leilão, para ao fim satisfazer aquela pretensão que foi ali peticionada. Essas decisões dos juizados cíveis cabem recurso? Sim, veja bem, Renata, a própria Constituição Federal, ela permite o duplo grau de jurisdição, né, para que nenhuma decisão se finde ali, naquele único juízo, e sem que possa ser revista, né, para que isso dê a própria garantia, né, do cidadão de que ele pode ter aquela decisão observada por um órgão colegiado. Então, no caso dos juizados, há uma especialidade, porque o recurso do juizado, que é o recurso inominado, que a partir da publicação da sentença é cabível para quaisquer das partes, ele é um recurso que não vai para o Tribunal de Justiça. Ele vai para uma turma chamada turma julgadora, composta em regra por 3 magistrados, que são magistrados também do primeiro grau, mas que compõem essa turma e que têm o poder de reformar as decisões iniciais, até porque aí eles já estão atuando como um órgão colegiado, onde vai prevalecer, obviamente, a decisão da maioria. Então, cabe recurso, e das decisões das turmas recursais, há uma limitação, só cabendo aí recurso para o Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário, ou para o STJ, que seria o recurso especial. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Sergipe, Gustavo Plesch, vai falar do juizado criminal. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Estão abertas as inscrições para o curso de atualização sobre o novo Código Florestal, promovido pela Escola Nacional da Magistratura. A capacitação será realizada no dia 28 de agosto em Cuiabá. 50 vagas serão oferecidas aos magistrados interessados até o dia 10 de agosto no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o Juizado Especial Cível. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça de Sergipe, Gustavo Plesch, vai falar do Juizado Criminal. Então, Gustavo, gostaria que o senhor falasse primeiro quais são as demandas do Juizado Criminal. Temos vários tipos de crime, delitos de várias espécies. Geralmente a gente classifica os delitos pela gravidade. Delitos leves, delitos de médio potencial ofensivo, delitos de elevado potencial ofensivo. Os juizados especiais criminais, eles foram criados apenas para processar e julgar os delitos leves, aqueles de pequeno potencial ofensivo. Qual, por exemplo? Então, a lei, ela classifica os delitos de pequeno potencial ofensivo pela quantificação da pena. Então, todo crime cuja pena não ultrapasse a 2 anos é considerado um crime de pequeno potencial ofensivo, assim como as contravenções penais. Esses, portanto, são processados e julgados à luz da Lei 9.099/95, que é, na verdade, a mesma lei que cria os juizados cíveis e os juizados criminais. Qual é o principal objetivo da lei ao criar os juizados criminais? O principal objetivo da lei é a busca por uma solução que seja diversa da aplicação de uma pena privativa de liberdade. De que forma o suposto autor de um ilícito existente recebe vantagens nos juizados criminais? A lei do juizado foi criada exatamente para trazer uma solução consensuada e não a imposição de uma pena privativa de liberdade. Por isso ela prevê várias soluções que, se forem aceitas pelo réu, permitirão que ele cumpra uma determinada medida com algumas vantagens para ele, porque o nome dele não vai ser lançado no rol dos culpados, não vai se apurar a culpa, e ele pode pagar por aquele erro
que ele cometeu através de algumas soluções. Uma delas é a composição civil. Ele pode fazer um acordo com a vítima, indenizar a vítima, e a partir do momento que ele fecha aquele acordo com a vítima, ele estaria abrindo mão de uma ação penal. Então, a vítima está abrindo mão da ação penal em troca de uma vantagem, de uma composição civil, que a ela vai satisfazer. E com isso, o réu, o suposto autor do fato, ele fica livre do processo, o processo será arquivado ali, sem qualquer registro. A outra solução, se não for aceita a composição civil, porque ela depende do interesse de ambos, seria aceitar uma proposta de transação penal. O que é a proposta de transação penal? O Ministério Público propõe a aplicação de uma pena não privativa de liberdade, geralmente fornecimento de cestas básicas, o fornecimento de alguma quantia em dinheiro, sempre alguma instituição de fins beneficentes, né? E uma vez cumprida ou prestado aquele serviço devidamente, ao final o juiz extingue também a punibilidade, o réu, aquele processo é arquivado, o réu não tem o seu nome lançado no rol dos culpados e, portanto, ele, se vier a cometer outro delito, ele não seria reincidente e fica apenas proibido de ter esse mesmo benefício no prazo de 5 anos. Então, são vantagens que geralmente levam o réu a reconhecer a culpa e aceitar, e para a justiça também é bom porque aquele processo acaba se findando ali, em uma única audiência, onde o juiz homologa ou a composição civil ou a transação penal. Existe alguma situação em que o processo não possa tramitar por meio dos juizados criminais? Existem os crimes de médio e maior potencial ofensivo, esses têm que seguir o rito ordinário ou o rito sumário, porque exatamente eles são incompatíveis com a competência do juizado. Existem também aqueles casos em que o réu não é encontrado. Se o réu não foi encontrado, e aí impõe-se a citação por edital, a lei diz claramente que ele não pode ser processado pelo rito do juizado, e aí o juiz é obrigado a remeter o processo para o procedimento comum, para que ele seja citado por edital e que o processo prossiga até o seu final. Não havendo solução amigável, quais são as penas aplicadas nos juizados criminais? Uma vez frustrada a composição civil, frustrada a transação penal, o juiz ainda poderia propor, com base no artigo 89 da Lei 9.099, a suspensão condicional do processo, que seria mais ou menos uma proposta onde o suposto autor do fato, se ele aceitar as condições impostas, o processo fica suspenso por um prazo de 2 a 4 anos e ele cumprindo essas condições, ao final, o processo seria extinto. Então, em regra, esse acordo consiste na não frequência de determinados lugares, no comparecimento mensal e obrigatório em juízo, e até mesmo em mais alguma atividade que o juiz entenda que ele possa desempenhar e que tenha um caráter educativo para que ele tire alguma lição daquela situação. Então, ele cumprindo todos esses requisitos, a punibilidade dele também seria extinta e ele também gozaria daquela mesma vantagem que ele teria na transação penal, porque o nome dele também não vai para o rol dos culpados e, portanto, se ele cometer um novo delito, ele não é reincidente. Mas pode ser também que ele não aceite a suspensão condicional do processo. Aí, nesse caso, ele provavelmente quer apurar os fatos, ele quer que a culpa dele seja comprovada. E aí o que é que vai acontecer? Aí o juiz vai ter que marcar uma outra audiência, uma audiência de instrução, vai ter que dar o direito tanto ao Ministério Público, se a ação for pública, ou ao querelante, se a ação for privada, de produzirem provas. Também vai ter que dar o direito da defesa do réu, de forma ampla, com todos os instrumentos do contraditório, né? E, ao fim, o juiz terá que proceder ao julgamento. E toda essa instrução, pelos próprios princípios inseridos na lei, devem ocorrer em uma única audiência, porque os atos são orais. Então, tudo isso é feito oralmente, embora reduzido a termo, e ao juiz, ao final, ele deve proferir uma decisão absolutória ou condenatória, de acordo com a prova, e dessa decisão também é cabível um recurso para a turma recursal, que poderá, através desse órgão colegiado, reavaliar essa situação, mantendo ou não a decisão do juiz singular. O procedimento do juizado criminal, ele é mais rápido do que os outros procedimentos ou não? Sim, ele foi criado exatamente para ser mais rápido, daí porque um dos princípios também inerentes ao juizado especial criminal é o princípio da celeridade. O que é que ocorre na prática?
antes da Lei 9.099/95, qualquer delito, por menor que fosse, ele ensejava a abertura de um inquérito criminal e toda a burocracia do inquérito, onde a autoridade policial teria de 10 a 30 dias, a depender do réu estar solto ou preso, e inquérito esse que depois teria que ser enviado para a Justiça, para que o Ministério Público propusesse ou não uma ação penal, para que só depois se entrasse na fase instrutória. Imagine, por exemplo, que uma pessoa ofende a outra, ofende a honra com uma palavra, né, que magoou o seu desafeto. Isso gerava um inquérito. Hoje, com a Lei 9.099, a própria lei diz que numa situação de um crime de pequeno potencial ofensivo, ou seja, aqueles cuja pena não ultrapassa 2 anos, a autoridade policial lavra um simples termo de ocorrência. Isso é feito ali no momento, em regra, com a presença do suposto autor do fato e da vítima. Se essas pessoas se comprometerem a comparecer em juízo no dia e horário determinado, inclusive a lei veda a aplicação de prisão em flagrante e de fiança. E aí, praticamente, você usurpou um procedimento que ia ser muito mais demorado e substituiu por um procedimento mais célere, né, onde daí se segue para aquela primeira audiência preliminar, onde, em regra, 90% das vezes, a situação é solucionada com a aceitação de alguma medida que seja, ao mesmo tempo, boa para o Estado, porque o suposto autor do fato vai sentir o cumprimento de alguma penalidade, mas que também ele vai ter algumas vantagens que o incentivariam à aceitação dessa medida, como, por exemplo, o fato de não ter que responder um processo, se sujeitar à questão das provas que vão ser contra eles produzidas, o risco de ser condenado. Então, tudo isso ele estaria livre dentro desse contexto. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Sergipe, Gustavo Plech, vai falar da magistratura sergipana. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em Belém é enfrentar todos os desafios da Amazônia, né? Com as questões características da região, que em toda a Amazônia envolve reclamação de indígenas, por exemplo. Eu já julguei caso de indígena no estado do Amapá, porque a 8ª região engloba o Pará e o Amapá. Envolve o trabalho escravo. No sul do Pará eu tive muita questão de trabalho escravo. Então a gente lidar no dia a dia com as adversidades do trabalho decente. O terceiro curso de Ativismo Judicial, Limites e Possibilidades, promovido pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a MB, está com as inscrições abertas. A capacitação será realizada nos dias 25 e 26 de setembro na sede da MB em Brasília. A escola oferece 30 vagas para magistrados associados à MB. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de agosto no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre os juizados especiais civil e criminal. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça de Sergipe, Gustavo Plech, vai falar da magistratura sergipana. Então, Gustavo, a magistratura sergipana conta com aproximadamente 174 magistrados, entre juízes e desembargadores. Como tem sido o índice de julgamentos? Excelentes. A magistratura sergipana vem se destacando ano a ano, consecutivamente, exatamente por ter conquistado altos índices de julgamento. Há um dos medidores do Conselho Nacional de Justiça que faz uma relação exatamente entre o número de processos iniciados e o número de processos julgados. Isso é muito importante porque a partir do momento que essa relação está pelo menos paritária, está significando que esse número não está crescendo. E lá em Sergipe a gente tem conseguido diminuir, então a gente tem conseguido julgar mais do que o que entra. Isso ano a ano, e com isso a gente consegue diminuir o estoque de processo, o resíduo de processo.
Em alguns anos nós conseguimos 123%, 125%, ou seja, significa que se entraram 100 demandas, 125 saíram. Essas 25 que o superou são demandas antigas que estavam no estoque, que estavam no resíduo e que a gente conseguiu tirar. A magistratura sergipana tem atingido as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ? Tem conseguido atingir as metas, eu diria até que, em sua maioria das vezes, em tempo inferior digamos assim, ao final do período respectivo para o cumprimento delas. A exemplo das metas que eu acabei de me referir, talvez uma das mais festejadas, que diz respeito ao percentual de julgamento, mas todas as demais metas, em todos os aspectos, as metas dos crimes de improbidade, né, então, em quase os crimes do tribunal do júri, as metas têm sido atingidas, em sua maioria das vezes, de uma forma que vem sendo muito festejada pela nossa magistratura e que tem colocado a magistratura sergipana numa posição de destaque, muitas vezes até levando o CNJ a buscar colocar a nossa magistratura como paradigma, como modelo, tentando buscar experiências que lá são desenvolvidas até para que isso possa também ser distribuído com as outras unidades do país. Qual é o maior anseio da magistratura sergipana? Veja, a magistratura sergipana tem uma série de anseios, mas eu acredito que, pensando no próprio Poder Judiciário, hoje eu diria que a maior pretensão nossa é o direito da magistratura de primeiro grau poder escolher o seu presidente e o seu vice-presidente. O primeiro grau, ele tem muito a contribuir e a gente precisa democratizar o Poder Judiciário. Com essa participação do primeiro grau, a gente vai poder engrandecer com as ideias que a magistratura de primeiro grau tem e participar de uma forma mais ativa, né, da própria administração. Eu acho que é um caminho sem volta, tá? Eu acho que é uma questão de tempo, mas acho que ao fim essa democratização chegará e eu acho que ela vai provocar uma evolução muito satisfatória em prol da própria sociedade. Seguindo uma tendência nacional, hoje quase a magistratura de todos os estados, em todas as suas esferas, a trabalhista, a federal, a estadual, a militar, né, sob a liderança da AMB, né, tem hoje como, digamos assim, o carro-chefe, né, da gestão da própria AMB e acredito eu das demais associações, a busca pela aprovação das eleições diretas. Né, é um pleito hoje que está formulado em quase todo o Brasil. A gente aguarda e espera que administrativamente isso possa ser solucionado, sem prejuízo de que também nós estejamos politicamente buscando, né, uma outra alternativa através do Congresso Nacional, que também pode, através de uma PEC, resolver essa situação. Em Sergipe, as condições de trabalho são suficientes para atender a demanda da população? Sergipe tem uma situação privilegiada em virtude do tamanho do Estado. É um Estado de dimensões pequenas, tem uma magistratura que está razoavelmente bem estruturada no aspecto de informática, no aspecto de estrutura física. Mas não quer dizer que não possa haver aí um espaço para melhora. Na verdade, eu acredito que as condições são razoáveis, tá? Mas a gente ainda precisa evoluir um pouco mais, sobretudo diminuindo a distância que existe entre o segundo e o primeiro grau. Proporcionalmente, o segundo grau conta com uma estrutura, né, bem maior do que a estrutura do primeiro grau, em termos de estrutura, sobretudo, do apoio de pessoal, de assessoria. Então, eu acredito que, apesar de nós estarmos numa situação até um tanto quanto confortável, mas há um espaço aí para uma melhoria, e essa melhoria do primeiro grau, aliás, está dentro de uma tendência natural, né, das próprias campanhas que o CNJ vem desenvolvendo, e que com certeza vai melhorar muito para o cidadão, porque sem deixar de reconhecer a importância do segundo grau, mas é o primeiro grau quem primeiro conhece das causas, e a grande demanda está no primeiro grau. Para o segundo grau só vai aquilo que é objeto de recurso. Então é importante investir mais ainda no primeiro grau, né, porque com isso você vai estar revertendo em prol da população uma jurisdição mais célere, mais rápida e melhor prestada. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Clênio Correia, sou juiz no estado do Maranhão. Escolhi ser juiz porque acredito no direito, acredito na função do judiciário como poder
que realmente distribui justiça e que é fundamental à democracia brasileira. E a minha dica para você que quer ser juiz, primeiro é aceitar o desafio de uma vida de entrega, de uma vida dura, de estudo, de várias horas de trabalho. E a segunda é estudar bastante, queimar pestana e se esforçar bastante. Agradeço ao juiz Gustavo Pleste pela entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade de poder ter falado um pouco sobre temas tão relevantes para a sociedade, sobretudo aquele que diz respeito ao acesso à justiça. Isso é muito importante, garantir o livre acesso, aliás, é um princípio constitucional. E poder falar um pouco da magistratura da qual participo, da magistratura sergipana. Me coloco sempre à disposição para contribuir naquilo que for necessário. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.